Olá, meus caros, sou o professor Paulo Mantovan e nessa unidade 4 vamos desenvolver as análises sobre essa proeminente figura da física, Isaac Newton, e suas contribuições para a física e as transições para a física clássica. O sucesso de seus estudos sobre as leis dos movimentos, muitos contribuíram para a transição da física clássica até o século XVII, quando, a partir daí, as novas teorias nos séculos seguintes proporcionaram muitos avanços para a física moderna em relação ao espaço, o tempo e a matéria. O período pós-Newton foi marcado pela introdução da termodinâmica, da eletricidade e magnetismo, da relatividade e da mecânica quântica. Quando analisamos os fenômenos do mundo físico atual em comparação aos estudos preliminares de Newton, constata-se que, apesar de suas contribuições serem fundamentais, ele não teve êxito total em explicar suficientemente o que hoje está consolidado na física, em razão das novas teorias que ampliaram os entendimentos sobre o campo magnético, a termodinâmica e a teoria da luz. Foi no período de Albert Einstein que todos esses estudos foram ampliados, surgindo a partir daí a teoria da relatividade, que revolucionou a visão do espaço-tempo e o movimento. Foi Einstein que sugeriu a relatividade restrita, que descreve a equivalência entre a energia e a massa, e também a teoria da relatividade geral, contrapondo a teoria de Newton sobre partículas, onde, segundo Einstein, a gravidade é uma manifestação da curvatura do espaço-tempo ao redor dos corpos massivos. Já a mecânica quântica se consolidou no início do século XX, onde os cientistas introduziram novos conceitos sobre o comportamento das partículas e os fenômenos subatômicos. Os estudos com teorias aprimoradas sofreram inovações e, entre os cientistas que contribuíram com elas, destaca-se Max Planck, que elaborou os estudos chamados de quanta, e Albert Einstein, com seus estudos sobre a mecânica quântica e a liberação de elétrons através da quanta de luz, os chamados fótons. Além deles, Niels Bohr desenvolveu o modelo atômico e a quantização dos elétrons em torno dos núcleos dos átomos. Os entendimentos sobre o mundo natural tiveram contribuições fundamentais com a física de Isaac Newton, através de suas obras como a mecânica, a gravitação, a óptica, além das suas contribuições matemáticas sobre o cálculo. Ele definiu 3 leis de suma importância para a física: a lei dos movimentos, que explica quando um corpo esteja inerte, mas em movimento, que seja continuado, estará em velocidade constante. A lei fundamental da dinâmica, definida pela aceleração de um corpo, que é diretamente proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à sua massa. E a lei da ação e reação, onde para toda ação haverá uma reação de igual intensidade, mas em sentido oposto. Uma contribuição mais notável de Newton foi a lei da gravitação universal, que descreve a atração gravitacional entre 2 corpos. Seus estudos exercem influências importantes nos fenômenos do mundo microscópio e nos movimentos, nos foguetes, nas órbitas dos planetas, entre outros fenômenos derivados das teorias de relatividades e da mecânica quântica. Sua obra, chamada de Principia, é um estudo extremamente importante que sintetiza o conhecimento físico da época para a física clássica. Chegamos ao eminente cientista Albert Einstein, figura exponencial da história da ciência, com contribuições sumamente importantes para a física, que revolucionou os conceitos fundamentais sobre o tempo, o espaço, gravidade e luz, que abriram caminhos para a física quântica e a cosmologia. Sua teoria sobre a relatividade restrita revolucionou a forma como entendemos o espaço, o tempo e a velocidade.
Outro estudo extremamente importante refere-se à relatividade geral, que versa sobre os sistemas de aceleração e da gravidade. As extensões desses estudos proporcionaram os entendimentos sobre a curvatura da luz, dos buracos negros, das ondas gravitacionais e dos efeitos fotoelétricos. Foi Einstein que proferiu a célebre frase "Deus não joga dados", que expressava dúvidas sobre a natureza probabilística da mecânica quântica. Em relação à física quântica, vale citar o seu fundamento, que descreve o comportamento das partículas subatômicas, como elétrons, átomos e outras partículas que compõem a matéria. São fundamentais para entender os fenômenos em escalas extremamente pequenas. Desenvolvendo um pouco mais esse tema quântico, podemos citar alguns de seus diversos conceitos importantes. Vamos lá? Em relação à quantização da energia, na mecânica quântica, a energia não é contínua, mas sim quantizada. Em relação à dualidade onda-partícula, os elétrons e fótons podem exibir características tanto de partículas como de ondas. Em relação ao princípio da incerteza de Heisenberg, afirmou que é impossível medir com precisão ao mesmo tempo dois atributos de uma partícula. Já em relação à superposição quântica, uma partícula, quando medida, pode existir em vários estados simultaneamente. Em relação ao entrelaçamento quântico, duas ou mais partículas se tornam interdependentes, onde o espaço de uma é diretamente relacionado ao estado da outra. Em relação à função de onda e probabilidade, o comportamento de uma partícula não pode ser descrito com precisão, e precisão determinística, mas de maneira probabilística. Em relação ao efeito túnel quântico, descreve a habilidade de uma partícula ao atravessar uma barreira de energia, contrapondo a física clássica. Colapso da função de onda. A medição faz com que o sistema passe de um estado probabilístico para um estado definitivo. Finalmente, podemos afirmar que a física quântica não é apenas uma teoria abstrata, pois ela tem aplicações práticas em muitas áreas da tecnologia moderna. Por exemplo, transistores e circuitos integrados, computação quântica, sensores quânticos, tecnologia de imagem e, por exemplo, os microscópios quânticos e a ressonância magnética, a criptografia quântica, que tem relação com as tecnologias de segurança. Muito bem, ficamos por aqui. Até a próxima.